Graça e paz, irmãos. Bom dia para todos. Eu tô aqui para mandar para vocês algo de Deus para a vida de vocês. E queria falar um pouco para você que vive sem esperança, para você que não acredita mais, para você que acha que a sua vida ela chegou num ponto em que não vai passar mais disso. Não adianta tentar coisas novas porque já deu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Existem teorias ensinadas, pregadas e tomadas de uma forma geral, né, como se fosse uma regra do reino, só que distorcem as regras do reino de Deus. A lei da semeadura, de fato, é uma regra do reino de Deus. A Bíblia diz que você plantar, você vai colher. Mas eu tive conversando com um tio meu sobre sementes há um tempo atrás. E agora eu pensando em algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, e eu comecei a entender o que significavam essas coisas. E ele chegou para mim e falou assim: David, ele é agricultor, né? Ele chegou para mim e falou assim: David, nem toda semente que é plantada, ela é colhida. Existem sementes ruins que não são produtivas. As únicas sementes que nascem e se tornam árvores, ou seja lá o que for, no caso dele ele planta alfaces, verduras, legumes. Ele falou assim: nem toda semente, se ela não for sadia, se ela não for uma boa semente, ela não vai nascer. E tem pessoas aí ensinando, querido, que você planta aquilo que você colhe. E se você plantar aquilo que é ruim, você vai colher só aquilo que é ruim. A semente ruim, ela não produz. Ela não se torna uma árvore para dar frutos ruins. Não. A semente ruim, ela não produz, ela não nasce. Ela morre antes mesmo de nascer. Deus ele planejou para mim e para a tua vida uma vida cheia de coisas boas. E uma das coisas boas, querido, que envolve a mim e a você, é você saber de que na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que Deus escreveu, está escrito o seguinte. Eu vou ler um texto, é um pouco longo, são 19 versículos, 18 versículos, do livro de Salmo 139, que diz o seguinte: Senhor, Tu sonda-me e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo
Queria que você, a partir desse versículo, prestasse mais atenção. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, esse versículo aqui é o que eu quero focar para você. Deixa eu só colocar aqui o louvor mais uma vez. Os teus olhos, a partir do 16, Salmo 139, versículo 16. Tá. E 17 é o que eu quero focar. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia ou existia. Queridos, durante a nossa trajetória de vida, trilhamos caminhos, escolhas, em que nos damos muito mal. Isso não significa que plantamos uma semente ruim e estamos colhendo fruto ruim. Não. Isso não é a lei da semeadura. Dentro de uma lei da semeadura, a única semente que nasce é a boa semente. A semente ruim, ela morre, ela não produz. Ela é uma semente doente, ela não desenvolve. Ela não compõe vitamina suficiente e força necessária para se tornar uma árvore. A questão é que existem árvores já crescidas, frutos de uma boa semente, que no desenvolver da sua carreira se contamina com alguma coisa. A semente, ela quando foi plantada a boa semente, porém ela se contaminou com algo e perdeu, ao longo dos anos, do tempo, a essência boa, a vitamina boa. Mas ela quando foi plantada foi uma boa semente. Eu estava pensando, comecei a pensar, a voltar um pouco o filme na minha vida. E me tornei uma pessoa que achei que era o bambambam, sabe? Os elogios das amizades, as pessoas ao meu redor me aplaudiam, sabe? Me instigavam. Eram muitas bebidas, era muita farra, era tudo que não devia, sabe? E isso não foi fruto de uma semente, mas foi contaminações. Depois que eu já cresci, vim a possuir. Mas aqui no versículo 16, a Bíblia diz que Deus, ele escreveu os nossos dias, mesmo antes que nenhum deles viesse a existir. Eu quero te dizer que a vontade de Deus para tua e para minha vida, ela não vai ser frustrada por causa da nossa falta de fé. A nossa falta de fé, querido, não tem poder para frustrar a vontade de Deus. O pecado, ele não tem poder
para destruir a vontade de Deus. Satanás, ele não tem meios, funções, nem sabedoria, nem força para atrapalhar sequer a vontade de Deus. Mas eu queria te alertar de uma coisa: a esperança para você. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar caindo, você pode estar fazendo coisas horríveis por aí, você pode estar perdido, você pode estar, sabe, David, você não sabe da minha história, fizesse um vídeo bobo e eu não tenho mais como viver. Além desse versículo 16, no livro de Salmo, no livro de Jó, vou ler agora para você, essa palavra me veio agora. Acho que capítulo 14. Deixa eu olhar aqui, tá? Ó, capítulo 14, versículo 7 de Jó, diz o seguinte, ó: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Não importa o teu estado. O que importa é que tem uma história de Deus escrita para você. E que se você estiver morto, a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Querido, você ainda tem fé. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Existe uma história de Deus para você. E Ele não vai abrir mão dessa história para você. Ele quer que você viva o melhor dele, pois Ele escreveu uma história cheia de coisas boas, cheia de boas sementes. Você é uma boa semente. Deus te plantou aqui na terra e você é uma boa semente. Portanto, volte à sua origem, reveja os seus conceitos, volte a praticar as primeiras obras, volte à essência do primeiro amor. Não é o teu fim, querido. Que Deus te abençoe e que você guarde essas palavras no teu coração. Existe uma história de Deus para você e você vai viver, porque Satanás não pode vencer os projetos de Deus para a tua vida. Chegou o teu tempo. 2015 é um tempo de promessas, é um tempo de realização das promessas. Que Deus abençoe vocês. Estou orando por cada um, querido. Amém.